Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda Lorena e hoje eu estou aqui como apresentadora do podcast Fala Estudante, em parceria da Secretaria de Educação de São Sebastião e o projeto Jovens em Ação. E estamos aqui com o grandíssimo professor Cristiano Monteiro. E aí, Cristiano? Tudo bem? Uma boa noite a todos vocês que estão em casa e me assistindo. É um grande prazer estar aqui participando desse podcast. E estamos aqui para contribuir naquilo que for necessário para o crescimento dos nossos jovens aqui na rede de São Sebastião e para os nossos ouvintes, telespectadores aí, se quiserem aproveitar alguma coisa mais de matemática. Ai, que legal. Cristiano, me fala. Fiquei sabendo que você é professor de matemática, é isso mesmo? É. De onde veio essa paixão por matemática? Como surgiu esse interesse? Na verdade, foi por acaso. Uma professora maravilhosa, professora Périssa, era minha professora de cursinho na Rua da Praia, em cima da sorveteria Rochinha. E eu estava fazendo cursinho e tal, e a meu grande paixão ou sonho é: quero ser ator, vou fazer artes cênicas. Aí, na hora de fazer a inscrição pro vestibular, ela: então, Cris, você vai prestar o vestibular? Vou. E para qual área que você vai prestar, para eu poder fazer aqui a inscrição, né, de todo mundo que vai participar? E aí eu falei: vou fazer artes cênicas. E aí ela: sério? Eu falei: por quê? É tão ruim assim? Ela: não, é porque eu acho que você tem muito mais habilidades, por exemplo, para ser um professor de matemática. Eu professor de matemática? Jamais. Não, é sério. Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho que sair da sala para resolver algum assunto da diretoria aqui do cursinho, você é sempre o primeiro a terminar as tarefas de matemática. E aí eu peço para você botar as respostas ali na lousa, porque você já acertou as questões, e quando eu volto ninguém tem dúvida, você já comunicou com a galera e tal. Eu acho que você tem muita aptidão. Você é tipo aquele showman que está faltando na área de matemática. A gente tem muita gente assim, história, geografia, inglês, né? E tá faltando alguém nessa área de matemática. Por que você não pensa nessa proposta? E aí eu aceitei esse desafio que a professora Pérez me proporcionou. E dali, desde o primeiro dia que eu entrei em sala de aula, eu falei: eu nasci para fazer isso e eu não me vejo fazendo outra coisa, a não sei isso. Nossa, que legal. Mas me fala, nessa sua jornada para ser professor de matemática, quais foram os desafios que você enfrentou? Bom, o maior desafio que eu enfrentei nessa jornada foi esse processo de autoaprimoramento que um professor precisa ter. Um professor começa a estudar, mas ele jamais vai parar de estudar. É uma sequência de autoaperfeiçoamento que você não para nunca. Às vezes você está cansado, mas mesmo cansado você tem que seguir em frente estudando, se aprimorando, buscando novas técnicas, novas formas de passar o conteúdo que você tem conhecimento, domínio, de uma maneira muitas vezes diferente ou divertida, porque cada sala tem um perfil diferente e você tem que adequar o ensino a cada perfil. Por isso que nunca a aula de uma turma vai ser igual à aula da outra turma. Cada sala tem uma necessidade diferente. Então acho que esse foi o maior desafio, esse processo de autoaprimoramento. Uhum. E o que você faz em sala de aula para tornar a matemática mais interessante e fácil de entender? Porque, querendo ou não, matemática não é uma matéria tão fácil. Todo mundo tem essa visão que, na minha perspectiva, ela é equivocada. E eu vou te dar um exemplo prático agora. Vamos pensar no seguinte: quando a gente pensa, temos que dividir um número, por exemplo, por 5. Olha só como o que muda na vida das pessoas é a técnica. Imagina que você quer dividir um número rápido por 5. Vamos pensar num número 12, que não é um número exato de divisão por 5. A técnica é: você dobra o número 12 e nós vamos ter qual número? Não. Não, dobrar, então é 24. Muito bem. E agora você anda uma casa entre os dois algarismos. Vai ficar o quê? O 24 fica 2,4. Ah, tá. Calma, não estou entendendo. Vou explicar de novo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Se eu tenho um número, vamos pensar no número 13. Sim. Eu vou dobrar o número 13, então ele vai virar o 26. Certo. E eu ando com uma casa entre os dois algarismos, fica 2,6. Pronto, você dividiu por 5. Nossa, eu não sabia dessa técnica. Vamos aprender, por exemplo, dentro da tabuada do 5. A gente sabe que 30 dividido por 5 é 6. Se eu dobrar o 30, vira 60. Eu tiro a última casa, vira 6.
eu não sabia dessas coisas. Então, isso é técnica. Quando eu aprendo a técnica e eu aplico essa técnica na prática, a matemática deixa de ter essa visão difícil e passa a ser algo uau, como você mesmo acabou de fazer. Nossa, que legal. Mas como que você lida com alunos que têm essa grande dificuldade em matemática? Porque agora, como a gente está fazendo um bate-papo agora, você conseguiu fazer uma coisa que para mim foi, nossa senhora, foi tudo, foi grandíssimo, foi um monte de coisa. Mas como que é? Como que você lida? Bom, vamos lá. O primeiro passo que eu julgo mais importante é estabelecer uma comunicação direta com os meus alunos. Então eu busco sempre me inteirar, tentar entender qual é o universo de desejo e gosto dos meus alunos. Então, hoje, por exemplo, na atualidade, todos os meus alunos de 6º a 9º ano, eles têm um envolvimento muito grande com os animes japoneses, né? Eles me recomendam, por exemplo, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, One Piece, alguns mais antigos, tipo Naruto. Então, quando eu trago a matemática para este universo que eles entendem, começa a fazer peraí, esse professor sabe do que eu gosto? Ele está entrando na minha área de domínio? Eu que sou apaixonado pelo Gojo, ou, por exemplo, Sasuke Uchiha e outros personagens de anime, como assim? Tanjiro Kamado? Que isso? Ele entende do que eu falo? Nossa, que incrível! Uma vez que a comunicação está estabelecida, eu crio uma relação de proximidade com o meu aluno, e aí ele presta atenção no que eu estou dizendo. E aí ele vai absorver essa técnica para depois botar em prática. Me dá um exemplo dessa, que agora eu fiquei curiosa como que funciona. Por exemplo, quando você vai trabalhar, vamos pensar em produtos notáveis, que já é mais próximo do que você está estudando. E eu tenho que fazer uma multiplicação distributiva, eu posso simplesmente fazer um jutsu de relâmpago, por exemplo, para poder distribuir aquele indivíduo que está na frente do parênteses para os 2 números que estão ali dentro. Ele tem que se deslocar de uma forma quase que um relâmpago, parecendo um Minato Namikaze, por exemplo, relâmpago amarelo. E aí essa comunicação passa a ser mais atrativa para os jovens. E quanto tempo você trabalha na rede municipal? Bom, na rede municipal de São Sebastião, eu estou desde 2023. Porém, eu estou lecionando, né, como professor desde 2002. E a minha especialidade, ela é na rede particular. Então, eu já dei aula para todos os grandes sistemas que você pode imaginar. Já dei aula para o sistema ângulo, objetivo, poliedro, SAS, etapa. E eu acabei me especializando em aprovação de alunos em provas, como vestibular, Enem, provas do vestibulinho para ETEC, né? Então, quando eu vejo alguns desafios que a nossa Secretaria de Educação, né, de São Sebastião tem pela frente, como é o caso, por exemplo, SARESP, né, e outras provas que são provas que vão ali medir o nível de conhecimento dos novos alunos, eu sei da necessidade e a importância de atingir esses resultados, e eu sou especialista exatamente nessa área, de como ter bons resultados em provas. Ai, que legal. Você disse que trabalha na rede privada desde 2002, mas só entrou na rede municipal em 2023. Isso. Como que foi para você essa mudança das redes? Qual foi o seu principal objetivo com os alunos? O primeiro passo é reestruturar a base de matemática dos alunos. Infelizmente, os alunos da rede pública, eles possuem uma deficiência em matemática, que é um processo que se carrega ao longo do tempo, né? De anos e anos. Tivemos uma pandemia em 2020, se iniciou em 2020, isso criou um caos, né? Então, para quem já está em sala de aula, já tem essa dificuldade natural em aprender matemática, imagine estando em casa, enfrentando problemas de conexão online, alguns nem têm conexão, a gente sabe que a realidade de muitos jovens é um pouco complicado, e às vezes ele não consegue acessar a internet, não poderia ir para a escola, os professores não podiam ir para a escola, então isso criou um grande buraco no processo ensino-aprendizagem, e isso causou uma debilidade que a gente tenta
com todo o esforço, recuperar esse processo incessantemente, ano após ano. Então, eu acredito que em 2023, quando eu entrei na rede municipal, chamado pelo concurso, né, que eu fiz em 2019, eu senti que a missão seria essa missão de resgate dos alunos, porque a gente lida com vidas, né? E é o seu tempo de vida. Eu não posso perder ou desperdiçar o seu tempo de vida. Ele é precioso demais. Estamos falando de pessoas, de sonhos, desejos, realizações. Eu não posso desperdiçar esse tempo. Então, eu tenho que dar o meu máximo, o meu melhor, para que você possa alcançar esses sonhos, esses objetivos. Por isso que essa equipe toda está sempre imbuída para buscar sempre o melhor. Que legal. Olha, um passarinho me contou que você fez um projeto Matemática nas Marés. Que projeto é esse? Esse projeto é um projeto sensacional, que a gente tira o aluno da escola. Então, como funciona? É um projeto que eu desenvolvi em parceria com uma grande parceira chamada Georgia Michelucci, do projeto Canoa para Todos, onde o aluno ele sai da escola, vai até a praia e, utilizando medidores simples, a gente mede o nível das marés. Então, a gente vai uma vez por semana medir o nível das marés e aí a gente consegue perceber a cada semana as flutuações que a maré tem baseado no impacto que a Lua causa nas fases em que ela possui. Além disso, quando você está indo para a praia, você está observando o cenário ao seu redor, você está observando o local da praia, se está limpo, se não está. Então, são várias habilidades e competências que os nossos alunos desenvolvem simultaneamente, que é o que nós chamamos de interdisciplinaridade, justamente tendo o prazer de aprender isso fora da escola. Não que a escola não seja o local adequado, mas se a gente pode levar ele para o espaço aberto, ele passa a ter muito mais prazer e sentido em perceber que a matemática está presente no dia a dia, no cotidiano. Uma vez que é feita essas medições, no último dia de medição, nós levamos os alunos para fazer uma remada na canoa polinésia, resgatando esses conceitos, né, da cultura caiçara, essa coisa de andar de canoa, ter a conexão com o mar, trabalhar habilidades como sincronia, respeito. E aí, o que acontece? Você passa a ter um certo amadurecimento por parte dos alunos quando eles têm essa conexão com a natureza. E aí, foi um projeto que deu super certo o ano passado, com 3 nonos anos que eu dei aula, nono A, B e C do Mateu Luca Damasceno, a galera de Camburi. Quem estiver me assistindo aí, nono A, B e C, um beijão do pai para vocês. E este ano eu resolvi repetir esse projeto, que deu super certo o ano passado, e aí eu desenvolvi esse projeto com o 7º ano A, do Patrícia Viviane, né? Mais um beijo para a galera do 7º A. E aí deu super certo, eles foram, eles se divertiram, eles se engajaram. Eu percebi que é uma sala que tem uma dificuldade muito grande em sala de aula, academicamente, para fazer as atividades no caderno. Porém, quando eles saem da escola, o aproveitamento deles, o engajamento, a vontade de participar e fazer é muito superior a outras turmas que, às vezes, academicamente são mais eficazes. Então, é aquilo que eu te falei no começo. Cada sala tem uma necessidade diferente. E eu simplesmente estou adequando a característica que essa sala tem para a necessidade que eles precisam para aprender. Que legal. O projeto da Matemática das Marés, como que surgiu essa ideia? Como que veio isso? Vamos lá. Eu sou remador do grupo Canoa para Todos. Eu já remo um tempo. E eu já tenho essa conexão com a canoa polinésia. E um belo dia, conversando com a Georgia Michelucci, a gente fazendo um bate-papo, eu falei para ela: Gê, eu quero desenvolver algum projeto, de alguma maneira, de matemática com as canoas. E a gente começou a fazer um bate-papo, ela foi falando: poxa, Cris, tem muita coisa que dá para trabalhar na matemática. Ensino médio dá para trabalhar a parte de física, velocidade, aceleração, uma série de coisas. A parte de hidrostática, pressão.
E no fundamental tem muita coisa, plano cartesiano, a parte dos gráficos, o subir e descer das marés e tal. Então, quando ela falou subir e descer das marés, na minha cabeça já estava todo o conteúdo programático de sexto a nono meio que configurando. Parece cabeça de gente doida, né? Talvez seja. Ai, ai. Mas já estava configurando ali como que eu ia desenvolver esse projeto, cada coisa no seu lugar, com suas respectivas habilidades, aquelas letrinhas meio que subindo na minha cabeça assim. E eu falei, tem um negócio massa aí. Aí eu fui para casa, pensei, escrevi, não deu certo, fiz outro. Aí eu falei, não, pera, e se eu trouxer essa ideia para os alunos e eles desenvolverem um método de medição? E aí foi o que aconteceu. Eu trouxe a ideia para a sala de aula. Eu falei, pessoal, a gente tem que medir o mar. Como é que a gente vai fazer isso? Nossa, professor, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei, então, vim trazer essa ideia. A gente pode medir perto da praia para não ter que ir tão fundo? Melhor, né? E como é que nós vamos medir isso? Sei lá, professor. A gente bota um pedaço de pau lá e mede. Eu falei, essa ideia é boa, mas esse pau não pode ser torto. Aí já começa aquela galera no fundo. Lá ele, tá louco? Aí eu falei, não, se a gente pegar um cabo de vassoura, como é que a gente vai medir? A gente pode pegar uma régua. E eu falei, mas não vai ficar, vamos colocar assim, milimetricamente chato, ficar riscando aquele, né, centímetro por centímetro? Que solução mais prática poderia ter? Aí sempre alguém no fundão, né, mais preguiçoso, fala, professor, pega uma fita crepe, bota uma fita, pula 3 dedos, outra fita, 3 dedos. Eu falei, olha aí, que maneiro, vamos fazer dessa forma e a gente mede. E foi assim que surgiu as ferramentas de medições mais simples, e depois de volta na sala de aula a gente converte essas unidades de medida para centímetro muito mais fácil do que ficar riscando todos esses instrumentos de medição. Então assim surgiu, deu certo, funcionou, e agora a gente está replicando e transmitindo para a galera que está assistindo. Alguns professores que quiserem desenvolver esse projeto, eu estou aberto à disposição para ajudá-los naquilo que for preciso. Mas me fala, nesse projeto, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Bom, vamos lá. Os maiores desafios incessantemente dizer para os alunos, não pode nadar, não pode ir para o fundo, cuidado com a correnteza, olha a onda. Esses são os maiores desafios, porque imagina num dia de sol você sai e vai para a praia. E a gente tem a vantagem de morar exatamente no litoral. Qualquer aluno de qualquer localidade do estado de São Paulo gostaria de ir para a praia. Imagina que coisa maravilhosa. Eu, aluno da rede pública, indo aprender matemática na praia. Isso é um sonho para qualquer aluno da rede estadual ou até mesmo de outras cidades, né? E como nós moramos em São Sebastião, por que não aproveitar essa estrutura natural que nós temos? Então o maior desafio é preservar a segurança dos alunos. Eles são muito afoitos, eles querem ir, então a gente tem uma conversa prévia. E aí como eles já têm essa relação de pai, né? Eu falo, vou botar de castigo. Se desobedecer o pai, vou botar de castigo. Não vem na próxima quarta-feira, vai ficar fazendo atividade em sala. E aí os outros vão vir se divertir, participar, medir e aprender. E você vai estar em sala de aula fazendo lista de exercício. Não, professor, não precisa falar 2 vezes. E aí a gente acaba trazendo, né, essa segurança dos alunos em relação ao mar, porque a gente tem que ter total respeito em relação ao mar. Então o maior desafio é esse, preservar a segurança dos alunos mais afoitos. Que tudo. Agora um gato me miou, você acredita? Ele me disse que você desenvolve uma batalha dos inteiros. O que é isso? A Batalha dos Inteiros eu criei esse ano, essa ideia, por causa do 7º A, do Patrícia Viviane. Nesse bimestre, durante o estudo lá com as canoas e tal, eles estavam medindo abaixo do nível do mar, números negativos, números positivos, o conjunto dos números inteiros. E aí eu pensei, bom, como é que eu posso fechar esse conteúdo, que eles já tinham feito uma lista de exercício muito grande, e quem está me assistindo sabe que a lista foi grande. Ai, professor, eu não quero mais, eu não aguento mais fazer exercício. Aí eu falei, então, eu vou criar alguma coisa, um jogo, alguma coisa para vocês no final, próximo do final do 1º bimestre, para a gente se divertir. Tudo bem? Tudo. E aí eu pensei, relutei em casa e tal, e aí surgiu a ideia da Batalha dos Inteiros. Consiste no quê? São 15 números positivos e 15 números negativos e o 0.
as 4 operações básicas da matemática. Os alunos recortam esses números, montam uma pilha como se fosse um jogo de Uno, só que de cabeça para baixo, e as 4 operações em cima da mesa, voltado para cima. A gente forma grupos, porque em grupo é muito mais divertido competir. E aí, a cada rodada, eu vou dizer para os alunos, vocês têm que alcançar o maior número possível ou o menor número possível. Aí entram as regras matemáticas. Se eu saquei da pilha 2 números negativos, ele fala, se eu somar 2 números negativos, vai aumentar. Se o professor pedir o menor possível, e eu somar menos 10 com menos 10, vai dar menos 20. Eu vou ter um número menor ainda. A nossa chance de ganhar é grande. Só que se o aluno não percebe a regra de sinais, ele bota um sinal de vezes, ele vai perceber que menos com menos dá mais. E aí, em vez de ter um menor número possível, ele vai ter um número maior possível. Então ele tem que estar atento às regras que ele aprendeu ao longo do bimestre sobre os números inteiros para poder vencer essa batalha. A cada rodada, quem consegue o maior ou o menor número daquela rodada ganha 3 pontos, o segundo lugar ganha 2 e o terceiro ganha 1 ponto. No final de 8 rodadas, aquele que somar a maior quantidade de pontos vence essa batalha dos inteiros. Nossa, mas que projetos legais! Esses projetos parecem deixar os alunos mais envolvidos. Você consegue perceber uma certa mudança ou interesse no aprendizado deles? Sim, eu só tenho que controlar, porque assim, eles querem brincadeiras, projetos, sair a todo momento. Ah, professor, a gente vai sair, vai para onde? Vai para onde? Como se eu fosse um mágico de Oz, né? Que só fizesse brincadeiras ao longo do bimestre. Não. Essas coisas diferentes, elas acontecem para você fechar o tema, para você abrir o tema. Mas no meio do caminho é necessário dedicação, resolução de exercícios, leitura e interpretação de texto. Eu preciso fazer resolução de lista de exercício, como qualquer outro professor de matemática também faz. Só que para auxiliar isso e tornar menos cansativo o bimestre, a gente abre com algum projeto ou fecha, ou os dois, né? Abre e fecha, como foi agora no primeiro bimestre. Então a gente tenta conciliar essas duas coisas. Você atualmente já tem em mente algum outro projeto para o resto das salas? Tenho. Vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Eu estou tentando desenvolver ainda esse ano, não sei em qual bimestre eu vou encaixar, um projeto de RPG para aqueles que são amantes do jogo de RPG, para a gente poder desenvolver um jogo de RPG com a estrutura de probabilidades, os dados, os sólidos geométricos, juntamente com a construção de uma cidade medieval feita de papel 3D, através do uso de planificação e a construção dessas casinhas para poder montar uma maquete e eles jogarem ali dentro daquela maquete envolvendo conceitos históricos e tudo mais. Nossa, que legal. Você tem interesse em, sei lá, dar aula para o ensino médio também? Ou você só é apaixonado por sexto nono mesmo? Não, eu, além da rede pública, eu também dou aula na escola particular, eu dou aula no Colégio Mestre, lá eu dou aula do 6º ao 3º ano do ensino médio, cursinho pré-vestibular, né? Então, eu já tenho experiência no ensino médio. Como eu falei para você, a minha maior parte da minha experiência é de escola particular. E eu sou especialista em aprovação de alunos em vestibulares e cursinhos, né? Concursos e tudo mais. Vontade de dar aula para o ensino médio, na rede pública, eu teria que prestar um concurso para o Estado, né? E eu acho que eu não tenho nem tempo de vida para conseguir dar mais aula. Você tem quais formações além de matemática? Bom, eu tenho habilitação em física, eu tenho formação em pedagogia, pós-graduação em metodologia do ensino da matemática, pós-graduação em gestão pública. Isso a parte de formação, né? Aquilo que eu não formei, por exemplo, já fiz 3 anos de engenharia civil, parei, fiz curso de eletrônica, parei, fiz gestão empresarial, parei. Então, já provei de muitos pratos. Então, eu acho que essa diversidade de experiência, como eu te falei, um professor está sempre estudando, né? Já passei pelo curso de gestão empresarial da FATEC, onde eu tive o privilégio e o prazer de ser aluno do professor de inglês Rafael Romero.
um grande parceiro. E eu quero deixar para vocês o seguinte: nunca parem de estudar. Independente da área que vocês escolham, sejam sempre atuantes no caminho da educação. Porque a educação é o caminho mais rápido para você chegar ao sucesso. Legal. Você tem mais, algum interesse em fazer alguma formação ou você realmente só focado em dar aula? Eu tenho interesse em seguir no aprofundamento, né? Fazer um mestrado e um doutorado na área de ensino da matemática, adaptando essas loucuras da minha cabeça para os alunos, né? De TEA, do transtorno do espectro autista, e outras áreas, né? Como TDAH e outras necessidades que são carentes, né, de sexto a nono, dessas adaptabilidades de matemática, que nós, professores de matemática, na literatura, é muito escasso essa área de atuação da matemática. A gente encontra muita coisa na literatura de primeiro a quinto, processo de aprendizado de escrita, alfabetização, mas de sexto a nono, aquelas coisas mais complicadas, como equações de primeiro grau, equações de segundo grau, sistemas de equações, isso não tem adaptações para essa galera. Então eu espero fazer um aprofundamento nisso aí e lançar um livro, talvez em algum momento. Professor, que história é essa que você tem um podcast? Eu tenho. Ele se chama Podcast do Pai. Ele é um podcast onde eu entrevisto professores, né, da linha acadêmica, e principalmente ex-alunos meus que já se formaram, fizeram faculdade ou estão na faculdade ou já se tornaram empresários ou em alguma atividade de sucesso. E o mais interessante é que quem estiver assistindo, fica a minha dica, assista lá os episódios do Podcast do Pai, porque vocês vão perceber que assim como na vida estudantil e na vida adulta, a vida é feita de altos e baixos. E é super importante você entender que se você está no momento baixo, continue focado, continue treinando, que o momento, quando vier a onda, o seu momento alto, você vai estar preparado para surfar essa onda. Então esteja sempre se dedicando para que quando as oportunidades chegarem, você esteja preparado para elas. E vocês vão ver muitas histórias interessantes lá. Que lindo. Professor, gostaria de agradecer muito, apresentar você. Muito obrigada por estar aqui esta noite. E para os estudantes, como consideração final, para os estudantes que ainda têm dificuldade ou medo de matemática, qual conselho você daria? O conselho que eu dou não tenham medo de matemática. Matemática é extremamente simples. Ela se consiste em 2 etapas. Aprender a técnica e treinar. Aprender a técnica e treinar. Como ir para a academia? Eu aprendo, de repente, vou fazer um agachamento, eu aprendo a técnica de agachar e depois eu tenho que agachar. Eu não posso pedir para outro fazer. Matemática é a mesma coisa. Eu aprendo como faz uma operação e eu preciso treinar. Se você colocar essa ideia na sua cabeça, a matemática vai deixar de ser esse bicho de 7 cabeças criado erroneamente pela população brasileira. Essa é a minha dica. Professor, agora dê suas considerações finais. Bom, eu quero dizer aqui, mandar um salve para toda a minha galera da rede pública de São Sebastião, 7º H do Cíntia, meu grande beijo. O 7º A do Patrícia Viviane, galera, eu avisei que eu ia dizer de vocês. E também o meu EJA 2 do Patrícia Viviane, que é uma galera maravilhosa. Meu grande abraço a todos vocês. Agora você, que está assistindo a gente agora, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @seducsanseba. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha. Beijão pra vocês, viu? Tchau, tchau!